Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho como tudo começou, né? Como começou, como nasceu o Estúdio Letícia Cristina. E através desse vídeo eu espero passar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês conhecerem melhor como tudo começou e poder inspirar vocês de alguma forma a nunca desistir dos sonhos de vocês. Eu sempre tive vontade de gravar um IGTV contando um pouco da história, mas falar sobre a minha trajetória para mim é um pouco difícil, né? Eu fico um pouco nervosa, mas enfim, hoje eu tomei coragem e vim mostrar para vocês realmente como tudo começou. Como eu havia dito lá no texto, ai gente, vocês vão me desculpar, vai ter hora que eu vou errar. Eu venho de uma família bem humilde, sou eu e mais 6 irmãos. O meu pai era muito alcoólatra, e então, a gente não teve muito que uma estrutura familiar. E a gente passou muita necessidade, né, ao decorrer dessa situação, porque ele gastava todo o dinheiro dele com bebida, com droga, ele também era bastante violento. Então, enfim, muitas vezes da nossa trajetória, a gente teve que dormir na rua, a gente passou necessidade. A minha mãe, com muito sacrifício, construiu e criou a gente. Somos um total em 7 irmãos, né, contando comigo. E tudo começou, né, cada um foi pro seu cantinho. Ao decorrer da dificuldade, a gente teve que se virar desde muito cedo. Eu passei por um período da minha vida muito difícil, que eu tive que trabalhar muito cedo, então, por falta de estrutura familiar, acaba que quando a gente cresce na rua, a gente aprende muitas coisas, né, que não é o correto. E hoje eu consigo enxergar as coisas de outra forma. Ia muito cedo para balada, já fiz uso de droga, fumava muito, bebia muito. Para vocês terem noção, isso com 11, 12 anos de idade. Também sempre trabalhei, né, por conta da dificuldade familiar, a falta de estrutura. Muitas vezes a gente dependia, né, das coisas ganhadas. Sopão, a gente comeu muito sopão, nossa, adorava sopão. Aí então, a gente foi criado assim, né, em meio de muita ajuda. Mas graças a Deus a minha mãe nunca abandonou a gente, os seus filhos, sempre cuidou da gente com muito carinho. Se ela tivesse que deixar de comer, ela deixava. Apesar da gente ter passado por esses traumas, né? Muita coisa que envolve o nosso emocional, enfim. Então foi isso, desde muito cedo, muita vida louca, né? Você corta isso, tá doido? Então eu tive uma parte da minha vida que eu fui bem vida louca, né? Eu ia pra balada, bebia muito, usava droga. E é o que realmente a gente encontra quando a gente cresce sem estrutura e como a gente é criado no meio disso. Eu fui criado no meio, né, de brigas, violência, droga, né? Eu perdi um irmão para as drogas com 22 anos. Então foi uma história bem de superação, vamos colocar aqui, não vou colocar triste, porque toda essa bagagem que eu trago na minha vida hoje contribui com o que eu sou, né? Formou a Letícia Cristina. E então eu comecei a trabalhar muito cedo por conta da nossa dificuldade. Aos 11 anos de idade eu comecei a trabalhar, eu vendia picolé, eu vendia jornal, né? Porque como a gente é muito novo, a gente não consegue um emprego. Mas eu sempre dei um jeitinho de ganhar um dinheiro. A unha entrou na minha vida através da minha irmã mais velha, Flávia, que hoje também ela trabalha na área da beleza. E ela foi plantando uma sementinha no meu coração, né? Me ensinando a cutilar, a pintar. Mesmo eu não indo tão profundo, aquilo ali ajudou a ganhar o meu pão, né? Então eu comecei a trabalhar na escada da minha casa, eu cobrava R$7,50 no pé e mão, misericórdia. Mas foi o meu começo, eu não tinha muito material, então foi ali que eu comecei, né? Eu não sabia tirar cutícula, gente, foi horrível, né? Eu tirava tudo, menos a cutícula. Aí, a partir dali, consegui um emprego num salão, foi o primeiro salão que eu trabalhei. Então eu não tinha curso,
tá? Os cursos vieram depois, conforme eu tive condições de pagar. E foi fluindo. E assim, na época eu não levava muito a sério, né? Tinha uns 12, 13 anos, então eu queria, né, ficar ali um pouco na bagunça. Só que, como a nossa realidade era muito difícil, a gente procurava fugir um pouco da realidade. Eu não justifico, né, os erros que eu cometi com isso, que hoje eu consigo enxergar as coisas de outra forma. Aí eu conheci o meu atual marido hoje. Eu casei com ele, eu tinha 14 anos de idade e ele tinha 15. A gente se conheceu na escola. O Matheus também era porrinha louca. Coitado, ele também tem a bagagem dele, a história de vida dele, né? Mas enfim, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi conhecer ele, né? Apesar da gente ter a nossa pouca idade, a gente, através dessa união, a gente mudou a nossa vida, né? A gente não queria isso mais pra gente. Então, o Lucas, meu filho mais velho, tem um filho vai completar 9 anos agora, eu tive ele com 15 anos e o Lucas, ele foi planejado, apesar da gente ser muito novo, a gente resolveu que ia ter uma família mesmo sem condição. Então o Matheus, ele já foi, a gente se conheceu e ele já foi logo morar lá em casa. Ele foi levando as coisas dele e nunca mais levava para casa dele, até o dia que eu percebi que ele estava lá. Aí a gente, né, ficou junto, casado, né, não era no papel, mas a gente se uniu. A minha mãe cedeu um quartinho pra gente. E no nosso quartinho tinha só um colchãozinho de solteiro. Mas aí eu engravidei, a minha mãe foi e cedeu uma partezinha maior. E ele trabalhava na época como guarda-mirim, né? Ganhava pouquíssimo. E foi que eu, né, me aprofundei mais ainda na unha, que foi uma forma que eu vi de aumentar a nossa renda, né? Porque como ele ganhava pouco, a gente precisava sustentar o Lucas de alguma forma. Mas o Lucas, ele foi também uma maior mudança da minha vida, né? Ele foi, como ele diz, o significado dele é luz. E ele realmente foi uma luz na minha vida e no do pai dele. E ele realmente teve um grande significado na nossa vida até hoje. Ele é luz e ele mantém a nossa família muito unida. E a profissão de manicure, né? Ela veio para meio que salvar, né, o nosso estado ali atual. O Matheus não deixou de trabalhar e eu fui fazendo unha. No começo é um pouco difícil, né, que a gente não tem experiência, não tem cliente. Então, mesmo assim, eu não desisti da profissão. Eu enxerguei na profissão uma forma de mudar de vida. Ali, na situação que a gente se encontrava, foi a oportunidade que eu tive. E eu comecei a pegar amor pela profissão, porque no começo, como eu não dava muita importância, mas ali, quando eu vi que aquilo ali começou a ajudar no sustento de casa, aquilo ali me despertou uma paixão. Porque pra gente que vem de uma situação muito difícil, quando a gente começa, a gente vê uma possibilidade de sair dali, é a oportunidade que a gente tem que agarrar e seguir em frente, né? O Matheus, ele não deixou de trabalhar, eu continuei fazendo unha e eu pegava umas coisas por fora para vender também, para contemplar a renda, né? E a partir daí a gente foi se aprofundando mais. Eu comecei a entrar no salão, entrei no salão para trabalhar, fiquei poucas semanas no salão, porque eu fazia unha muito mal, então não ficava bom. E uma vez eu precisei fazer um extra e fui trabalhar na limpeza. Então eu peguei 5 horas da manhã, 3 dias seguidos e parava meia-noite. Então, tipo assim, e aí eu tive que faltar e ela acabou que me dispensou, né? Aí eu fui, arrumei serviço em outro salão, trabalhei em diversos salões aqui da região, em muitos, e até que chegou a hora de eu parar. Eu parei, saí de um estabelecimento, fiquei um pouco chateada e eu queria desistir, né, da profissão. Eu já havia feito o curso eu não paguei, que eu não tinha condições na época,
que para vocês terem noção, na época o curso era muita novidade na região, né? Tem 6, 7 anos que eu fiz o primeiro curso de fibra, então não era tão conhecido aqui na região, então o curso era um curso muito caro. Então eu recebi esse curso de presente de um estúdio que eu trabalhei e também, tipo, para mim foi muito difícil no começo por não desenvolver a habilidade com a fibra. E também aí que foi o baque, né? Eu fiquei muito desanimada da profissão. É aquela época que a gente fica triste, né? Não quero mais, não quero. Aí meu marido não deixou eu desistir e eu comecei a trabalhar a domicílio. A domicílio, para mim foi a fase, eu acho que mais difícil da parte ali profissional, né? Tirando a parte ali de família, né? De tudo que eu comecei, eu acho que a profissional ali para mim se firmar foi necessário, eu vejo hoje. Mas a domicílio, eu fazia domicílio de bicicleta. Então, tipo, eu carregava minhas coisas tudo numa malinha e ia, importa fazer de bicicleta, gente. Mas não era no meu bairro. Eu morava no Surubi. Então, de Surubi eu fazia Monet, Paraíso, Itapuca, Cidade de Alegria, tudo de bicicleta, né? E eu ia atender todos os meus clientes de bicicleta. E essa acho que foi a parte que eu sofri, assim, vamos colocar assim, mais, porque era muito cansativo. E eu não, tipo, passava por muitas coisas que eu acho que hoje deve ter pessoas aí também que vão estar assistindo, deve passar. Que o a domicílio, você vai na casa da pessoa, você fica à disposição da pessoa. Só que eu ainda continuava numa situação difícil, porque eu tinha filho, né? Meu marido ganhava pouco, então a gente passou muito aperto com o Lucas também. Graças a Deus ele nunca passou fome, né? Nunca passou necessidade de comida como eu passei. Mas a gente passou uma fase muito crítica. Então, tipo assim, eu saía de casa de bicicleta e eu não tinha... Vou contar isso aqui que eu sempre conto para meus clientes, que foi uma coisa que me marcou muito. Que eu vim, né, saí do Surubi e vim até aqui na Alegria atender uma cliente de bicicleta e eu não tinha dinheiro para comprar, tipo, uma água, né? Eu tava com muita sede e não tinha dinheiro para comprar uma água. E eu cheguei na casa da cliente, fiz o meu trabalho e depois que eu terminei, ela falou que ia me pagar só na próxima, né, na próxima manutenção, que eu mexia mais com acrigel no começo. Aí, tipo, pra mim aquela foi horrível, porque eu atravessei a cidade para atender ela, não recebi e não tomei minha água, tive que voltar com sede para casa. E eu chorei muito nesse dia, porque me marcou bastante, né? Porque as pessoas, elas não se colocam no lugar da outra, né? Então foi a parte mais difícil para mim, foi a parte que eu trabalhei de bicicleta. E logo depois, eu e meu marido, a gente comprou um carrinho. Eu acho que na época a gente pagou, acho que 1.800 ou 2.000 no Gol quadrado. Gente, caindo aos pedaços. Mas foi o nosso primeiro carro e a gente ia com ele para todo lado. E eu lembro também que eu comecei a atender fora de Resende. Comecei a atender em Porto Real, né? Fazer essa cidade mais próxima com a Tis. E quem me levava era o Matheus. Como a gente não tinha muita condição para colocar combustível, o Matheus, ele ia comigo. Eu marcava, tipo, uma família inteira no dia. Aí ele ficava na porta esperando eu terminar até no final do dia para ele ir embora, para ele não precisar ir e voltar diversas vezes, né? E gastar o combustível, para vocês verem que a gente realmente... Né? Então a gente economizava até nessa parte. Depois de toda essa trajetória, né, de fazer unha a domicílio, eu recebi a proposta da minha irmã de atender na casa dela junto com ela, né, que foi a que me ensinou desde o comecinho. E eu fui, fiquei com ela lá um tempo, mas eu sempre tive o desejo no meu coração de trabalhar, ter o meu espacinho, né? Mas eu nunca sonhei com algo muito grande. Só queria ter um espacinho ali meu, com meu nome. E no meu coração, eu sempre tive vontade de ser reconhecida, né, pelo meu trabalho
e pela minha história, porque não é fácil passar por tudo isso e conseguir chegar em algum lugar, porque só quem vive a realidade sabe como que é difícil. As portas se abrirem, eu ali voltando um pouquinho atrás ali, eu fiz muita tatuagem, então tipo, na época tinha muito preconceito em contratar, né, eu tenho diversas tatuagens, eu fiz tudo com 12 anos de idade, né, então imagina, né, uma menina, né, com o corpo todo tatuado, não sabia falar. Assim que eu engravidei, eu parei meus estudos, então eu não completei, né, não finalizei os meus estudos. Eu engravidei, eu parei na 6ª série. E é um pouco difícil para mim porque eu sinto muita falta do meu estudo. Não, hoje, tipo, eu evoluí como ser humano, aprendi muito com as minhas clientes, porque na época eu falava muita gíria, falava muita besteira, né, falava palavrão. Então, tipo, a gente para trabalhar com o público, a gente tem que ter uma postura. E eu fui aprendendo isso com as minhas clientes, que muitas me acompanham até hoje, me ajudaram, né? Tentaram se comunicar comigo, eu era uma pessoa mais difícil, eu não aceitava ouvir críticas. Hoje eu sou uma pessoa totalmente aberta. Foi para mim muito difícil começar ali a passar a confiança para a pessoa, porque quando você vem vamos supor, um bairro, de uma situação mais humilde, né, com essa carga que eu tenho, o pessoal conhece a família, então tem um pouco de preconceito, achando que a gente vai, sei lá, fazer alguma coisa de errado, roubar, não sei o que passa na cabeça da pessoa. Então eu enfrentei também um pouco desse preconceito, mas eu decidi que eu ia seguir em frente independente da opinião das pessoas, porque se a gente parar a nossa vida e viver em torno disso, a gente vai estagnar, porque as pessoas, elas querem a gente bem, mas não melhores que elas, não todas, né? Eu recebi muita ajuda de pessoas que me contribuíram, né, para o meu crescimento, mas eu tive muitas pessoas que me travaram, né, falaram palavras que, tipo, não ia conseguir, que eu não tinha futuro, né, por sair de onde eu saí. E então eu dei esse pontapé inicial. De imediato eu não abri o meu negócio, eu fui trabalhar num estúdio e eu aluguei um espaço dentro de um estúdio. E eu fiz esse aluguel de espaço e eu pagava aluguel e trabalhava ali dentro desse estúdio. Infelizmente não deu certo, ou felizmente, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem, né? Às vezes a gente passa por um processo difícil na vida e a gente acha que ali é o fim, mas na verdade é o processo que temos que passar para poder crescer e para poder evoluir, né? Eu acho que tudo isso hoje contribui muito para mim, para o meu crescimento. E eu fiz parcerias, né? Não vou colocar sociedade, né? Eu fiz algumas parcerias e aluguei uma sala e a gente dividia despesa, né? Cada um trabalhava para si e a gente só dividia as despesas no final do mês. Também não deu certo, que eu acho que quando Deus traça, né? Quando a gente nasce, ele já sabe, né? Para que a gente nasceu e todo o nosso futuro. Então, tipo, eu sempre acreditei muito em Deus, eu acredito até hoje. Hoje eu tô mais próxima, né, do que antes. E eu acho que ele planejou tudo, ele cuidou de tudo. E tudo que eu passei hoje me ajuda, né? Então, no momento eu não entendia. E hoje, olhando para trás, eu vi que tudo, cada detalhe, até os mais dolorosos, foi necessário para o meu crescimento. Logo em seguida, eu ainda estava em uma das parcerias, eu engravidei da Maitê. A Maitê não foi planejada, isso tem uns 2 anos, quase 3 anos atrás. E eu trabalhava ali no meu antigo estúdio, que quem conhece sabe que agora eu mudei, né? Então ali no antigo estúdio eu trabalhava ali, eu tinha parceria ali. E eu engravidei da Maitê, eu fiquei sem condições, porque eu não tinha administração do meu negócio. Então o dinheiro entrava, mas o dinheiro saía muito mais.
Então tudo que entrava eu gastava, assim, eu sempre investi em produtos, em cursos, mas eu não tinha um caixa do meu negócio. E eu engravidei da Maitê e eu não pagava meu MEI também. Então eu quebrei, meu negócio faliu. Eu tive que sair da sala, desfiz a parceria e voltei a trabalhar para as pessoas, né, em outro salão. Essa parte para mim foi um choque. Eu fiquei bem triste, né? Quase entrei em depressão, porque era um momento que eu estava em crescimento, eu estava numa fase boa da minha vida. Eu engravidei, a Maitê não foi planejada. Então, eu passei por esse momento de depressão da minha vida. Eu fiquei muito, muito mal, muito triste, porque por irresponsabilidade minha, eu quebrei o meu negócio, o meu sonho. Mas também foi necessário, eu olhando daqui hoje, porque eu voltei a trabalhar para as pessoas. Quando eu me vi na situação totalmente falida, sem R$1, gente, eu não tinha direito a auxílio, né? Porque eu não pagava o meu MEI. Então, a Maitê foi de risco. No começo eu tive sangramento, então eu tive que ficar de repouso. Então eu não podia trabalhar. Tanto que eu falo que foi de Deus mesmo, porque eu saí da sala, ainda fiquei devendo o dono, o proprietário. E se passou esse tempo todo de gestação, e eu sempre tive no meu coração de voltar para lá, porque eu sempre gostei muito de lá. E eu falei assim, bom, eu passei ali em frente uma vez com meu marido e ele falou, se for para ser seu, não vai alugar. E realmente não alugou. Eu voltei, né? Eu tentei abrir um negócio de novo ali em cima da Rubi, mas também não deu certo, eu quebrei porque eu não tinha nenhuma administração do meu negócio. Então foi uma fase complicada, porque a gente, quando a gente chega a um patamar e a gente tem que descer tudo que a gente subiu de novo, porque eu tive que descer tudo e eu fiquei devendo muita gente, tive que sair do local que eu trabalhava para mim mesmo. Quando isso acontece, muitas pessoas atiram a pedra novamente, né? Na gente, falando que a gente não vai conseguir, fala até coisas que não sabe. Então, eu fui, persisti novamente. Minha irmã abriu as portas dela para mim novamente. A minha irmã mais velha, a Flávia, ela ajudou a me criar um pouco, né? Que ela saiu de casa cedo também, por conta da situação de vida, né, do meu pai. A gente queria meio que fugir daquela situação. Então, ela me ajudou muito, ela é como se fosse uma mãe, né? Ela me criou ali, me ajudou a me criar. E abriu as portas para mim novamente. Logo em seguida, eu vi que estava desocupado, voltei a conversar com o dono do imóvel e ele fez uma promoção para mim inicial. A Maitê nasceu, eu voltei a trabalhar ainda com ponto na barriga, não tive resguardo, não respeitei, não podia respeitar. Eu mudei para minha nova sala, então foi tudo de Deus mesmo, ele cuidou de tudo. E foi assim que eu fiz. Eu comecei do zero, quebrei e voltei de novo. E hoje, aqui, eu consegui expandir, consegui aumentar a minha equipe. Hoje trabalha comigo 2 irmãs, a Gabi, né, que eu dei o curso para ela, ensinei ela. E hoje ela trabalha do meu lado como extensionista também. E tem a Camila, que devagarzinho a gente foi despertando no coração dela de entrar também para a área da beleza. E hoje ela faz cílios aqui no estúdio. E eu tenho as outras meninas também, que fazem parte da nossa família. São 3 manicure, né, especialistas em cutilagem e esmaltação. Aqui também a gente tem spa dos pés. E agora a gente tem a Tati, que fica na estética, na massagem, depilação. Então hoje eu tenho uma equipe, eu tenho uma família aqui, né, na minha segunda família. E eu estou muito feliz em estar aqui contando para vocês um pouco dessa trajetória e dizer para vocês, né, que eu consegui e vocês também conseguem. Vocês precisam só acreditar em vocês mesmos e parar, né, de dar opinião, porque eu sempre digo assim, as críticas a gente aceita de quem constrói, porque muitas vezes a opinião vem de uma pessoa que também não construiu nada, não tem perspectiva de vida nenhuma,
e vem acrescentar na nossa vida. A gente não deve aceitar. Eu expandi, né? Maitê nasceu, graças a Deus. Hoje eu consigo ver ela como outra luz na minha vida. Porque a gente não entende no momento, mas hoje eu vejo o quanto Deus foi maravilhoso na minha vida. Ele me tirou de uma situação, me trouxe para outra completamente diferente. Eu não tive uma estrutura familiar, mas hoje eu tenho uma família, né, construída por Ele. Sou completamente apaixonada. Eu vivo para eles, né? Tudo que eu faço é para eles, para poder, né, oferecer o melhor. E eu tenho uma gratidão muito grande, né? Porque eu sei que Deus cuidou de tudo desde o comecinho. É isso aí, meninas. Fico muito feliz a todas que ficaram até o final do vídeo. Esse é um resumão da minha vida. Essa é a Letícia Cristina. E eu quero saber de vocês que estão aí do outro lado. Quem já passou por essa situação, quem ainda passa, você que tem estúdio, você que é empreendedora, deixa aqui nos comentários a sua experiência de vida. E se você gostou, conhece alguém que precisa ouvir essa história, acha que vai inspirar alguém, compartilha com os seus amigos. E é isso daí, essa sou eu espero que vocês tenham gostado. E o nosso estúdio está aqui de portas abertas para quem quiser conhecer também, tá bom? Um beijo a todos. Não foca na minha mão nem nos meus filhos, tá? Já pode falar? Você não pode ficar olhando diretamente pra mim, tá? Não, tá, senão eu fico nervosa. Tá? Ainda bem que eu tomei meu remédio, meu calmante. Vamos lá. Olá, pessoal. Ô, Douglas, eu preciso dar um bom dia, uma boa tarde, alguma coisa.